Olá, minha gente, aqui é Mari e estou lendo para vocês esse livro aqui, ó, Maria Bonita no Cangaço, né? Sobre ela e sobre outras mulheres também, mas o foco é ela. E, enfim, então eu estou na página 90, capítulo 6. Escuta. Como e durmo tranquilamente. É melhor do que a gente andar no mato, entrando em fogo, levando bala. Só tenho saudade é da minha companheira, a Maria Honorina, que ficou escondida na caatinga e não sabe nem se estou vivo ou morto. Recolhido à casa de detenção de Salvador, o cangaceiro volta seca, bem que queria falar sobre a namorada que ficara para trás, mas se alguma mulher interessava a policiais e jornalistas, essa era a esposa do capitão. Com calça e camisa de mangas compridas e sem o típico chapéu em formato de meia-lua, o detento depôs para o grupo de autoridades, incluindo o capitão João Facó, chefe de polícia da Bahia, e o diretor da cadeia, Otávio Barreto. Em pé diante de mais de uma dezena de homens engravatados, o humilde Volta Seca mal lembrava o impetuoso menino que, 2 anos antes, sangrara um grupo de soldados na cidade baiana de Queimadas. Com os ombros caídos, mãos entrecruzadas diante da região pélvica e o queixo baixo, o cangaceiro respondia com solicitude às indagações dos presentes e iniciaria ali uma carreira promissora, a de loroteiro profissional. Volta Seca ganharia fama como um dos maiores mentirosos da história do cangaço. Diante dos olhares gulosos dos repórteres, que mal podiam esperar para publicar aquelas histórias fantásticas em seus jornais, Volta Seca contara que Maria de Déia era uma fera, cabocla bonita, valente e decidida como um homem. Participava ativamente, decidida como um homem. Participava ativamente dos combates e atirava de carabina e sangue frio. Lampião, deveras apaixonado, mordia-se de ciúmes da morena. Ai de quem dirigisse um gracejo a Maria Déia. Está com os dias contados, porque o capitão não perdoa os que se atrevem a disputar-lhe um carinho de companheira. Informaria com base nas declarações do preso a revista A Noite Ilustrada. Indagado sobre os crimes cometidos por seu ex-chefe, o cangaceiro mirim diria que perdera a conta de quantas foram. Lampião tem matado gente que não é caçoada. Já mandou para o outro mundo mais de 150 pessoas, assegurou. Segundo Cabra, o capitão mandava homens correrem e, na sequência, liquidava-os, com traiçoeiros tiros nas costas. Como quem mata perdiz no voo. Durante a palestra, o rapaz diria duvidar do sucesso da empreitada de caça ao rei do cangaço. Esse a polícia não pega, como me pegou. O capitão anda com 2 frascos. Um tem gasolina para incendiar o dinheiro que carrega no bornal. O outro tem veneno para ele acabar com a vida quando se vir perdido na rua. As dificuldades, entretanto, seriam suavizadas caso a polícia o contratasse como soldado. Dada sua experiência, levaria vantagens na captura do antigo chefe. Jogou verde, mas não colheu maduro. A carreira de Volta Seca no cangaço acabou no dia 21 de fevereiro de 1932. Tinha sido capturado faltando menos de um mês para seu aniversário de 14 anos. No entanto, começara a entrar em declínio no final do ano anterior, quando a verba enviada pelo governo federal para a campanha comandada pelo interventor baiano Juraci Magalhães deu novo gás às forças volantes. O garoto, acostumado com a boa vida de fora da lei invencível, começou a achar aquela brincadeira meio assustadora.
Os últimos dias de 1931, de fato, não corresponderiam em calmaria aos outros 11 meses do ano. No dia 7 de dezembro, a polícia finalmente conseguiu macular o principal abrigo dos cangaceiros. Quebrara-se o encanto do raso da Catarina, como escreveria na revista O Cruzeiro, de maneira hiperbólica, o repórter Victor do Espírito Santo, enviado especial dos diários associados ao sertão nordestino, tipo topetudo, cuja barriga saliente parecia provir mais da má postura do que da alimentação desregrada. Espírito Santo era uma estrela do jornalismo brasileiro dos anos de 1930. Viajou para o sertão armado de todos os elementos modernos, desde a máquina de escrever até o aparelho de rádio, sem esquecer a câmera fotográfica, com a qual registrará os lances mais interessantes da caçada a Lampião, como alardeou o Diário da Noite. Antes de se abalar para a Caatinga, Espírito Santo chegou a duvidar da existência do jaguar bravio do Nordeste. Ia certamente obter a prova de que o famoso cangaceiro nunca existira. Enganei-me inteiramente. As barbaridades praticadas por Lampião são incontáveis, inenarráveis. Tudo o que se tem dito a seu respeito não dá uma ideia do que realmente são suas façanhas. Registraria em um de seus textos, concluindo desconhecer como um ente humano pode ser tão perverso. Vitor do Espírito Santo tinha trânsito livre entre os comandantes da força-tarefa de caça aos cangaceiros. Nas fotografias para as publicações dos diários associados, posava de lado de tenentes e capitães, de terno e gravata, apesar do calor do sertão. Retratados como volantes e determinados, os comandantes eram descritos como homens talhados para a iminente vitória contra o companheiro de Maria de Déa. Espírito Santo se dizia convencido de que muito dificilmente poderá o perverso bandoleiro escapar com vida da campanha. O acesso facilitado às fontes policiais permitiu ao repórter narrar com riqueza de detalhes os acontecimentos daquele 7 de dezembro de 1931. Segundo informou, a ocupação do raso foi comandada pelos sargentos Euclides Flor e João Cavalcante, que desde 1923 perseguiam Lampião. Na entrada do deserto teriam sido advertidos por locais sobre os perigos da empreitada, mas nada os demoveu, escreveu Santos, prosseguindo seu texto em tom dramático. A marcha era árdua, nenhuma vereda, nenhum caminho aberto. As picadas tinham de ser feitas com os 3 facões de mato de que dispunham. Espinhos terríveis rasgavam-lhes as roupas, dilaceravam-lhes as carnes. Os alimentos escasseavam e água só encontravam nos gravatás, mas tão quente que não lhes mitigava a sede. Era, porém, necessário prosseguir, e prosseguiram. Na sequência, continuaria a registrar o repórter os 32 soldados comandados por Flor e Cavalcante. Encontraram panos com manchas de sangue. O frescor das pistas demonstrara que os asseclas tinham poucas horas de vantagem sobre as tropas. Naquele dia, o dia 6 de dezembro, quando os raios solares deixaram de iluminar o raso da Catarina, os homens da lei decidiram descansar em leitos improvisados com poucas folhas. Apesar da fome e da sede, cochilaram por algumas horas e às 3 da manhã já estavam de pé. Voltaram a explorar o raso e às 10 horas ouviram vozes finas. Eram risos de mulheres. De imediato, como continuaria a contar, Vitor do Espírito Santo, os soldados abasteceram as agulhas dos fuzis com cartuchos e continuaram a marchar cautelosamente até avistarem as coberturas de palhas das cabanas onde estavam acoitados os cangaceiros. Bandidos deitados descansam, enquanto outros tiram água dos gravatás para a cozinha e lavagem de roupa. Muitas mulheres reina alegria entre os cabras, alegria manifestada pelas gargalhadas que se ouvem, escreveu o repórter.
Os soldados e sargentos já comemoravam a vitória. Em posição de vantagem, só restaria a eles mirar o horizonte e descarregar os fuzis sobre aqueles monte de facínoras rurais. Mas parece que uma sorte favorável protege os bandidos, lamentaria o jornalista. Segundo o Espírito Santo, tudo teria sido posto a perder por um recruta desastrado que, ao preparar o rifle, deixou escapar um tiro. Ao barulho do estampido, os cangaceiros, em permanente estado de alerta, teriam sacado suas armas. Um deles ficara encarregado de proteger as mulheres, tangidos para longe da escaramuça. O que era para ser uma exceção se transformou em tiroteio. Um soldado, o que era para ser uma execução, se transformou em tiroteio. Um soldado chegaria a ser atingido e, aproveitando a trégua imposta pelos volantes, os cangaceiros conseguiram fugir em diferentes direções, deixando para trás todos os pertences. Destacava-se o que pertencia ao mulherio, observou o repórter, abre aspas, vestidos de seda, lenços, chales, meias de seda, pó de arroz, pentes, tesouras, linhas, agulhas. Todo o material apreendido foi queimado em uma grande fogueira. A versão heróica e trapalhona apresentada nas páginas de revista O Cruzeiro seria desmentida por Volta Seca, que diria não ter havido tiroteio nenhum no raso de Catarina. Ao perceber a aproximação dos volantes, os cangaceiros teriam como hábito fugido e deixado boa parte de seus pertences para trás. Mais do que o já corriqueiro o prejuízo de munições, alguns cavalos e objetos pessoais atormentavam a gente de Lampião. A impressão de que os macacos resfolegavam cada vez mais perto de seus cangotes. Naquela vida de forasteiro era preciso praticar o desapego a todo instante. O desapego a todo instante e estar com a mala sempre preparada para uma viagem repentina. Os objetos mais caros aos bandoleiros eram carregados no bornal, que, para suportar o peso e não machucar o ombro de quem o portava, tinha alças largas, dinheiro, munição, medicamento e comida, como farinha e rapadura. As mulheres ainda levavam consigo maquiagem, sabonete e perfume. Em cabaças de alumínio transportava-se água e outras bebidas. As de alguns cangaceiros, como Maria de Déia e Lampião, eram caprichosamente revestidas por paninho enfeitado, cujos motivos ornavam com os do bornal. As valiosas joias apuradas pelos bandoleiros em suas excursões, se espalhavam por orelhas, braços, pescoços e mãos. Não à toa, muitos tinham mais do que um anel em cada dedo. As cobertas com que se agasalharam durante o sono permaneciam dobradas e cruzadas sobre o tórax. De tão montados e carregados, mal conseguiam permanecer com os braços esticados junto ao corpo, de modo que, ao longe, assemelhavam-se aos bonecos deixados próximos às plantações para afugentar predadores. Não era à toa que, entre sertanejos, policiais e jornalistas, Lampião também fosse conhecido pela alcunha de espantalho. Mudas de roupas ficavam socadas nos bornais ou no próprio corpo, umas sobre as outras, mas as peças, por mais bonitas que fossem, frequentemente precisavam ser abandonadas para a tristeza de quem as personalizara com esmero. Tão forte era a identidade visual dos cangaceiros como grupo, que eventuais estilos individuais podiam passar despercebidos. Embora todos os homens usassem chapéus enfeitados com moedas de ouro e outros apetrechos, havia diferenças entre eles. Quanto mais poderoso fosse o cabra, maior o tamanho do acessório e mais reluzentes os seus adereços. O de Lampião, por exemplo, feito de couro de veado, tinha abas ornamentadas em alto relevo com estrelas de 8 pontas, bem como cerca de 70 peças de ouro incrustadas por toda a sua extensão. No caso das mulheres, todas usavam o mesmo tipo de chapéus de feltro, embora a riqueza dos enfeites informasse a importância de seu companheiro. O de Maria de Déia era embelezado por uma faixa de camurça tomada por libras de ouro. A testeira e a passadeira abrigavam pequenas peças de alto quilate. Dadas a condições errantes de suas vidas, cangaceiros não podiam ter exatamente um guarda-roupa variado. Os rapazes, em geral, usavam camisa de pano caqui ou azul, com calças de cós alto e pernas curtas,
de maneira que os tornozelos precisavam ser cobertos por perneiras de couro. Entrecobrir a pele para evitar contato com os espinhos da caatinga ou deixá-la à mostra de forma a amenizar o calor. Os bandoleiros escolhiam a proteção. Virgulino se permitia vestir camisas listradas ou de outras cores e apreciava botões de ouro. As mulheres têm basicamente 2 tipos de roupa. O vestido de batalha para as incursões pelo mato. Era costurado em pano resistente com mangas compridas e na altura do joelho, meias grossas e perneiras de couro de bode ou veado. Protegiam as pernas de espinhos e possíveis inspirações libidinosas. Quando estavam nos coitos, as moças trajavam comportados vestidos de seda. Nas mãos, homens e mulheres usavam luvas, quase sempre enfeitadas com motivos florais. Nos pés, meias e sandálias de couro, as alpercatas. As moças eventualmente escolhiam botas de cano curto para as jornadas pela caatinga. Quando havia água disponível, os integrantes do grupo lavavam suas roupas à noite. As peças passavam a noite ao relento, de manhã já estavam secas. Do ponto de vista das tarefas domésticas, o ingresso das cangaceiras não alterou muito a rotina dos cabras. Assim como a costura, lavar e cozinhar era tarefa de todos. Observa-se uma pequena divisão do trabalho por gênero em relação ao preparo dos alimentos. Os homens caçavam os bichos e as mulheres lavavam, temperavam e devolviam a carne para que eles assassem. Isso não impedia que, em determinadas ocasiões, eles respondessem por todo o processo. Quando a refeição era passarinho ou vinho, era Lampião quem sozinho preparava a iguaria. Depois de assados, os alimentos eram novamente entregues às mulheres para que dividissem entre os cangaceiros. Quando estava anuada, Maria de Déia não participava do serviço. Era uma bacana, não fazia nada, reclamava Dadá. A rainha do cangaço, por sua vez, caçoaria da constante disposição da esposa de Corisco para a labuta. A nega pau tá trabalhando, dizia Maria, mordaz, do seu posto de descanso, alto o suficiente para que a rival pudesse ouvir. Nos lares convencionais do sertão nordestino, além de higiene e da arrumação da casa, cabia às mulheres o cuidado das crianças. As mais pobres ainda trabalhavam na roça com o marido e havia as que faziam bicos para aumentar a renda, como trabalhos de costura, preparo de doces que podiam ser vendidos em feiras e pequenos comércios da região. Do ponto de vista restrito ao trabalho doméstico, pode-se dizer que as cangaceiras tinham uma vida mais privilegiada do que a média das sertanejas. A vantagem ainda permanecia quando a comparação era feita com as mulheres da zona urbana, cuja situação naquele ano de 1932 soava exasperadora. A edição de 14 de janeiro do Jornal das Moças, revista semanal publicada no Rio de Janeiro e distribuída em outras capitais do Brasil, tentava ajudar a dona da casa a gerenciar seu tempo, não sem antes deixar bem claro quais eram as suas tarefas. Para assegurar a felicidade do marido, a esposa deveria cozinhar caprichosamente, mas com o cuidado de variar o cardápio. Quantas desavenças, só porque os pratos são os mesmos todos os dias, alertava a publicação. Teria ainda que passar a engomar as roupas de maneira a não delegar a tarefa para lavadeiras, quase sempre sem capricho inescrupulosas. Obviamente que as tais roupas ostentariam detalhes em crochê e bordados produzidos pela própria esposa na hora de lazer. Depois de arrumar a ordem à sua casa, tudo em seu lugar, bem organizado, enfeitado, de modo que agrade o marido. Claro, porque um homem que chega do trabalho cansado, aborrecido e encontra seu lar em desordem, sente o inferno dentro de si. Por melhor que fosse o ordenado do esposo, caberia à esposa produzir na paz do lar tudo o que fosse possível: bicos para guarda-louças, cantoneiras para vaso, fios para pendentes e outros adornos para móveis, paredes e forros. Assim, o suado dinheiro do chefe da família não seria desperdiçado com tais itens. Com o intuito de entretê-lo, a mulher deveria aprender a pintar, tocar piano, violino, violão, bandolim ou guitarra. Às vezes ele está contrariado e ela:
mostrando-lhe uma novidade, lhe dissipa a contrariedade, orientava a revista. Em algum momento do dia, após brincar com os petices, caberia à mulher se dedicar à leitura, mas apenas de periódicos sérios, desde que não se desvie das obrigações, advertia. Isso parecia mais adequado do que prosear com amigas. Na maior parte das vezes, as desinteligências conjugais nascem dos mexericos tecidos entre comadres, previa. E se a leitora, por acaso, se sentisse incapaz de dar conta de uma rotina tão exaustiva e solitária, o Jornal das Moças passava um pito. O tempo no lar é a dona da casa que o faz. O aumento da repressão fez com que Maria de Déia e as demais cangaceiras permanecessem um tempo escondidas na fazenda Maranduba, em Sergipe, perto da fronteira com a Bahia. Lampião e alguns de seus asseclas viajaram até a cidade de Canindé, no mesmo estado, às margens do Rio São Francisco, onde Zé Baiano tinha contas a acertar. Era lá que morava a família do soldado Vicente Marques, que havia batido em sua mãe em busca de informações sobre o bando. Baiano localizou a casa onde morava Maria Marques, irmã de Vicente, e aplicou-lhe o já clássico castigo, marcas de ferro quente com as iniciais JB no rosto, nádegas e virilha. Se o soldado bulira com mulher de sua família, nada mais natural do que se vingar com as moças ligadas a ele. Vai punir o homem não, que fez alguma merda, vai punir as filhas, a companheira. Impressionante. Como precisasse fazer a excursão render mais, Zé Baiano foi até a zona de prostituição, onde, segundo ouvira falar, batia ponto uma jovem bastante requisitada pelos oficiais. Anísia, também conhecida como Zininha, foi queimada em ambas as faces e teve o cabelo retalhado à faca. Depois, a jovem Isaura, esposa de um policial, foi carimbada em 5 diferentes partes do corpo e rosto. Fim do serviço em Canindé. Os sequazes pernoitaram na fazenda Queimadas, da propriedade do coiteiro Piduca Alexandre, irmão de 2 baianos importantes. Um deles era João Maria de Carvalho, comerciante de Serra Negra, que, segundo se comentava, desfrutava de um romance com Maria de Déia. Os 2, aliás, permaneciam íntimos. Quando precisava de algo, como alpercatas novas, a cangaceira mandava pedir ao comerciante. O outro irmão era ninguém menos do que o tenente Liberato de Carvalho, um dos mais implacáveis chefes do volante da polícia da campanha de Juraci Magalhães contra o cangaço. Carvalho estava naquele instante no encalço de Virgulino e de sua horda. Dias antes, espalhara-se a informação de que recebera ordens para matar o pai de Maria, seu Zé de Felipe. Ao chegar à malhada de Caiçara, entretanto, encontrara a residência vazia. O sogro do capitão viajara para Alagoas a fim de visitar parentes. Coincidência ou não, depois que os cangaceiros passaram por Queimadas, cerca de 80 soldados de Carvalho, de tenente Manuel Neto, aquele para quem o coronel Petronildo Reis denunciaria Lampião, localizaram o coito de Maranduba. Antes que os tenentes pudessem organizar o cerco, Maria de Déia percebeu a aproximação mesmo na iminência de um ataque. Não perderia o tom zombeteiro. O cachorro azedo está chegando, teria dito a rainha do cangaço. Era nesses termos que ela se referia a Manuel Neto. Num átimo, Lampião distribuiu seus cerca de 30 homens em posições estratégicas, de modo a deixar parte dos soldados, no caso, os homens das forças pernambucanas, no meio do fogo cruzado. Como ocorrera no raso, as mulheres foram prontamente afastadas do epicentro do confronto. Quando os oficiais deram início aos disparos, receberam, em troca, uma chuva de balaços, vinda de inúmeras direções. Confusos, exaustos e sedentos, os macacos começaram a descarregar suas munições aleatoriamente, alvejando os próprios aliados. O tiroteio
estapafúrdio resultou na morte de 7 homens do lado das forças oficiais, além de 10 feridos, dentre eles o tenente Liberato de Carvalho, baleado em um braço. 2 cangaceiros, Sabonete e Catingueira, morreram durante o combate. Quina, baleado na barriga, agonizava até que Lampião lhe abreviasse o sofrimento com um tiro de misericórdia. Gravemente ferido durante a peleja, o cangaceiro Bananeira se deixou transportar em uma maca improvisada até um abrigo próximo. Lá foi colocado na sela de um cavalo que o levaria até um segundo coito, onde seria recebido pelo pai. Na ocasião, Lampião ordenou a Volta Seca que dividisse sua montaria com Bananeira. O menino, talvez por asco da aparência moribunda do colega, recusou-se a obedecer à determinação do superior, alertado por outros cabras de que aquela insubordinação provavelmente lhe custaria a vida. O cangaceiro mirim aproveitou a travessia para se embrenhar no mato e deserdar do bando, junto com Maria Honorina. Durante a fuga, a mocinha decidiu voltar para a casa da avó. Enquanto isso, Volta Seca procurou refúgio na casa de um coiteiro. Ao ver aquele cangaceirinho diante de si, o fazendeiro teve a ideia de fazer uma média com a polícia. Entregou às forças repressoras que, ávidas por exibir algum troféu depois da vergonhosa derrota em Maranduba, enviou o menino para Salvador. Volta Seca, que não quisera acompanhar a Bananeira no lombo do cavalo, viu-se obrigado a dividir a cabine do trem com o cangaceiro. Ferido e sem condições de acompanhar os colegas, Horácio Teixeira Júnior, nome de batismo de Bananeira, fora detido quando procurava ajuda médica em uma pequena cidade de Alagoas. Mourão, outro integrante do bando, recentemente capturado, também seguiu para Salvador. Não se tratava, obviamente, da reencarnação do bandoleiro morto por gato, depois de estuprar a filha de um coiteiro em julho de 1930. Entre os cangaceiros era comum que diferentes homens utilizassem o mesmo apelido para confundir os perseguidores. Na estação de trem de Periperi, perto de Salvador, Volta Seca, Bananeira e Mourão seriam recebidos por uma multidão eufórica como se fossem achos de cinema. Acerca da chegada dos bandoleiros à capital, o Jornal do Brasil noticiou: de Alagoinha para o sul, um grande número de curiosos se apinhava nas gares para conhecer os famigerados companheiros de Lampião. Quando o comboio parou, uma onda popular calculada em mais de 2.000 pessoas se precipitou sobre os carros da segunda classe, onde vinha a escolta com os bandidos. De lá, os rapazes foram conduzidos à casa de detenção, onde Volta Seca, com sua aparência infantil e tendência à mitomania, logo se transformaria no centro das atenções. A língua solta de Volta Seca deixou muita gente importante do interior em má situação. Um deles foi o coronel João Sá, chefe político de Jeremoabo, cujo secretário João Dória havia dançado com Maria de Déia antes de ela se juntar a Lampião. Segundo o cangaceiro dissera aos policiais e jornalistas, o deputado estadual era um dos mais leais protetores dos bandoleiros. O repórter dos diários associados Vitor do Espírito Santo sabia que, pelo menos naquele caso, o cangaceiro mirim falava a verdade. Em suas andanças pelo sertão, ao lado de soldados e tenentes, havia escutado de diferentes fontes acusações contra o coronel, a quem definiria como um caboclo forte com uma calvície bem acentuada, tez queimada, olhar vivo, inteligente e sagaz, com todas as manhas do sertanejo e os conhecimentos do homem da cidade. Ao escrever sobre a acusação da revista, o Cruzeiro Espírito Santo fez questão de apresentar a versão do coronel. Há duas categorias de coiteiros, disse João Sá, no começo de sua explicação. Há dos que recebem os bandidos, alimentam-nos e deixam de comunicar a presença dos mesmos à polícia. E há dos que tiram proveitos, transigem com eles
Compram-lhe armas e munições, víveres e roupas, vão colher informações nas feiras e indicar-lhes as possíveis vítimas. Estes são criminosos tão repelentes como os bandidos. João Sá se considerava pertencente a uma terceira categoria, a dos que, em defesa dos seus bens, das suas propriedades, da sua família, enviam aos bandoleiros quantias que lhes são exigidas, e finalizou, lamurioso. Por 3 vezes já me vi nessa emergência. As notícias publicadas nos jornais sobre as mulheres do bando aumentaram não apenas a curiosidade dos leitores, como também o empenho da polícia em capturá-las. Em março, 2 bandoleiras foram traídas por coiteiros, categoria cada vez mais colaborativa com a repressão. Joaquina Maria da Conceição, a Lica, esposa de Passarinho, e Sabina da Conceição, companheira de Mourão, que fora preso junto com Volta Seca e Bananeira. Em julho, seria a vez de Maria da Conceição, companheira de Ferrugem, jovem, bonita e saudável, conforme elogiara o Jornal do Brasil no dia 7. Em meio a tanta tensão, as cangaceiras procuravam, na medida do possível, seguir com suas rotinas. O começo da gravidez de Maria de Déia coincidira com o fim da segunda gestação de Dadá e da primeira de Durvinha, mulher de Vigílio, e de Otília, esposa de Mariano. Em maio, nasceu a primeira menina, filha de Dadá. A criança, assim como o primogênito Josafá, também não sobreviveria. Ela, contudo, morreria ali mesmo, no raso, antes que pudesse ser enviada para algum lugar seguro. Pouco depois, os Xiques e Mandacarus, do sertão, viriam nascer mais 2 fêmeas, as de Durvinha e Otília. Como determinavam as leis do cangaço, foram rapidamente separadas das mães. Após banhadas e vestidas, foram enviadas juntamente com uma carta escrita por Corisco, para um sargento da polícia baiana. Dali a alguns dias, mais uma sertaneja viria ao mundo. Expedita, filha de Maria de Déia e Lampião, nasceu dia 13 de setembro pelas mãos de Rosinha de Vicentão, experiente parteira que atuava nas cidades próximas a fronteiras entre Bahia e Sergipe. Segundo se contaria, o parto teria ocorrido sob a sombra de um buzeiro. Caberia justamente a João Maria de Carvalho, irmão do tenente Liberato e ex-amante de Maria de Déia, a tarefa de encontrar pais adotivos para a menina. Teria sido ele o intermediário entre Lampião e o casal de vaqueiros Severo e Aurora da fazenda Exu, na cidade de Porto de Folha, em Sergipe. Dona Aurora tinha dado à luz a pequena Maria das Dores havia pouco tempo e ainda a amamentava. Para espantar suspeitas, diria aos vizinhos que as garotas eram gêmeas, como fariam todas as mulheres depois de parir e se despedir de seus bebês. Maria de Déia amarrou um pano forte em volta dos seios, que ficaram imobilizados, apertados e espremidos. Era a maneira de evitar que túrgidos de leite manchassem seu vestido. É isso, gente. Acabei mais um capítulo para vocês, tá? Então, até a próxima. Obrigada por me ouvir. Tchau, um cheiro.